Campeonato Brasileiro com o Palmeiras abrindo vantagem na liderança. E é assim que a gente começa o programa de hoje. Vamos lá. Mineirão, hein? Uma partida importante, muitos desfalques, algumas polêmicas e a vantagem do Palmeiras ampliada, Eugênio, na vantagem ou na classificação do campeonato. A gente já tem falado aqui há algum tempo que o Palmeiras é o virtual campeão brasileiro e esse era o jogo mais difícil no caminho do Palmeiras, à exceção do último lá, a última rodada contra o Inter, mas na tabela esse era o jogo mais difícil, contra o Atlético, fora de casa, um Atlético mordido pela rivalidade que se criou, né? Até que no primeiro tempo o time do Cuca conseguiu criar algumas situações ali, levou perigo, bola na trave, defesa do Surpreendeu o Hulk na escalação, né? Porque até então... E o Hulk participando ativamente desses lances, né? Esse chute na trave foi um deles. Mas aí, no segundo tempo, acho que bateu um desespero e o Cuca trocou o lateral esquerdo Dodô pelo Ademir. Matou. Improvisou o Ademir como lateral esquerdo. Não demorou 5 minutos para o Palmeiras fazer o gol dele. Exatamente no lance em que o Ademir deixa... É esse lance aí. Olha como ele abandona o Scarpa. Abandona. O Scarpa entra livre, ele fica olhando não sei para onde. E aí é o passe, um passe meio torto ali, mas é o passe do Scarpa, livre dentro da área, para o gol do Murilo. 1-0, aí o Palmeiras fechou, ficou jogando no contra-ataque e administrou o resultado até o final. Teve as polêmicas de arbitragem e tal, mas... O adversário a mais em campo. Minha visão do jogo basicamente é essa, né? Vitória do Palmeiras e o campeonato praticamente selado. A gente vai já com a Renata Roel falar também sobre a arbitragem. Fomos bem de novo, né? E toda vez que a gente está tomando um gol, o time está sentindo muito. É um ano ruim pro Galo, mas já tiveram anos piores. Não era um jogo fácil para o Palmeiras, o time jogou fora de casa, teve seus problemas para escalar jogadores, problemas também com a arbitragem, mas apesar de tudo isso, o time ampliou a vantagem na liderança da competição. Não se trata de ter culpados, pelo contrário, quando perde todo mundo. Gostaria muito de estar aqui elogiando a partida, se ela tivesse sido como foi o primeiro tempo, mas após o gol, nós não fomos bem de novo, né? E toda vez que a gente está tomando um gol, o time está sentindo muito. É um ano ruim pro Galo, mas já tiveram anos piores. Nós só nos interessa ser líder na última jornada. Trabalhamos todos os dias para isso. Claro que se pudermos ser líder com 15 pontos, não vamos ser com 10. Ajuda, mas só nos interessa na última jornada. Como nós falámos, depois de sermos eliminados da Libertadores, íamos disputar cada jogo destes como se fosse a final do campeonato. Faltam 10, ou seja, significa que faltam 10 finais. Em 2021 eu era um dos candidatos a ser o treinador da seleção. Hoje não sou mais. Não sou mais. Por quê? Por causa deles. E mais uma vez nós tivemos a interferência da arbitragem e principalmente do VAR. O árbitro pode ter tomado a maioria das decisões corretas, mas quando necessitou daquele que seria a ferramenta que facilitaria as decisões, mais uma vez um erro extremamente grosseiro. Fala da arbitragem já, tá? Agora a gente mostra os números da partida, principalmente no primeiro tempo e uma comparação com o segundo tempo. Então o Galo finalizou mais no primeiro tempo e também criou grandes chances. No segundo tempo, aí a gente vê que os chutes no alvo foram iguais e o Palmeiras acabou levando vantagem e assim vencendo por 1-0. Silas, algumas dificuldades para o Palmeiras durante todo o jogo, questão de escalação, até as polêmicas de arbitragem também. Mas às vezes algumas vitórias, elas são no final assim da temporada reconhecidas como vitórias emblemáticas para o título. Essa é uma delas?
Eu acredito que sim, Bruno, e parabéns para o pessoal da formação de grupo do Palmeiras, porque você vê, o Flamengo sofreu com a falta do elenco, e o Palmeiras foi lá, e também a forma que o Abel Ferreira trabalha o vestiário. Ele trabalha o vestiário muito bem. Ontem eu disse aqui no programa que as ausências do Palmeiras, elas não foram sentidas, elas não seriam sentidas, mas as ausências no Atlético sim, e muito. E a gente contava também com a ausência do Hulk, que acabou jogando. A Arana, Júnior Alonso estavam fora e o Hulk também. Quando o Hulk não joga, o Atlético é outro time. E eu acho que não gostei da entrevista do Cuca, porque ele não teve culpa nenhuma. O time perdeu muito gol. Um time que quer sair da situação que está, com o investimento que fez, com a qualidade de jogadores que tem, não pode perder tanto gol assim. Só no primeiro tempo foram 2 bolas na trave. O Keno, não sei se ele fecha o olho na bola que acho que foi o Hulk mesmo que meteu. E numa do Mariano, a gente vê ele falando com o Mariano, a bola quicou. Cara, isso não é desculpa para jogador da qualidade do Keno e a qualidade dos jogadores que o Atlético Mineiro tem. Então, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Jogou bem e foi prejudicado sim. O diretor está ali, eu concordo com ele. E a gente até falava antes, né, Bruno? Imagina se fosse o Abel que estivesse no banco. Ele teria reclamação para dar aquele chilique dele lá. Ele ia pegar o Marcelo de Lima Henrique, acho que de pancada dentro do campo. Só que dessa vez com razão, porque Marcelo de Lima Henrique, me desculpa. Pegar de pancada nunca teria razão, né? Desastre. Teria razão força de expressão, né, Diego? Do chilique dele ali. O Silas falou sobre o grupo do Palmeiras, né? Olha só o time do Palmeiras que encerrou a partida. Lomba, Rocha, Kusevich, Murilo e Piquerez. O Lomba foi bem. Mas olha só esse time. Piquerez, aí o Gustavo Garcia, Luan de volante e o Jorge. Tabata, Breno Lopes e Navarro. Quer dizer, no papel é um time que você olha e fala assim, não, esse time não venceu uma das partidas mais importantes para o título. Mas não venceu esse time, né? Não, então. Esse time é o que terminou. Quando você, sim, mas quando você olha e fala assim, não é esse time, né, que foi capaz de pelo menos segurar um resultado. E foi, né? E assim, impressionante. A grande verdade desse Palmeiras é que pode sair o jogador que for, pode ter o desfalque que for. Agora, se o Scarpa tá em campo, é muito provável que alguma coisa positiva para o time vai acontecer. Bom, até que porque o time começa, tem o Dudu, tem o Rony, né? Agora, o Scarpa, para mim, é o desequilíbrio desse time, assim, atualmente, né? Não atualmente hoje, mas já há algum tempo, porque basta um deslize, uma falha, né, de marcação para ele, e ele tenta chutar pro gol para mim, né? Porque ele pega uma força, exatamente. Quando erra, certo. Exatamente, e é impressionante, assim. O Palmeiras, ele realmente ele foi feito para situações. Ele foi criado para situações, diversas situações. A gente vê o Mike também participando desde o início, uma função diferente, mas o Murilo bem de novo e o Lomba, como o Silas destacou também. Né? O Lomba foi uma contratação certeira do Palmeiras, porque foi justamente para essas situações. Sabia que eventualmente não teria o Everton servindo à seleção brasileira e foi buscar um goleiro experiente que não desse susto. E ele não dá susto. Não. Ele entra e faz o dele. Não criasse problema também no vestiário, né, gente? Seu Lomba foi meu jogador no Flamengo. Ele chegou sabendo o papel dele, né? É um ser humano da melhor qualidade. Então, e dentro do campo mostra isso também, né? Ele era goleiro titular do Inter por muitos anos. Então, não é susto. Ele não vai... Caramba, e agora? Não tem o Everton. Tudo bem. O Lomba vai jogar e vai dar conta do recado. Ontem ele foi obrigado a fazer uma série de mudanças na estrutura da equipe, né? E isso é pesado. Então ele bota o Marcos Rocha como uma espécie de terceiro zagueiro, abre o Mike de um lado, traz o Luan para jogar de volante ao lado do Atuesta, quer dizer, uma dupla completamente diferente. A própria formatação do ataque era o Scarpa por trás do Dudu e do Rony, não era o desenho tradicional do Palmeiras, era um time totalmente diferente. Diante disso tudo e das modificações que ele teve que fazer, terminando com essa escalação, é uma vitória gigantesca. É a vitória que eu acho que agora coloca uma pá de cal, em função até do empate do Inter, em qualquer possibilidade de você falar assim, não, é possível que o Palmeiras... Até os mais céticos palmeirenses já estão começando a admitir, acho que realmente não tem mais jeito. E não tem. Outra coisa, se você olhar a tabela daqui até o final, de todos os times do campeonato, eu estava olhando isso, não é no chutômetro não, é a base do desempenho das equipes adversárias de todos os times. O segundo caminho, teoricamente, mais fácil, ou seja, os adversários que têm um desempenho pior. O segundo é o do Palmeiras. O primeiro é do Juventude. Olha! O Juventude é o time que tem o caminho mais
fácil até o final do campeonato. O segundo é o do Palmeiras. Ou seja, na verdade, o jogo mais pegado é contra o Inter na última rodada, quando provavelmente ele já será campeão. Porque essa não era, né, Mário, uma rodada para o Palmeiras abrir vantagem no papel. Em teoria, verdade. E a gente está falando do Palmeiras super desfalcado, com qualquer outro time assim fora de casa, ia ser muito difícil, como foi do Flamengo. Para o Palmeiras, não. Porque é invicto fora de casa no campeonato. Olha que coisa incrível. Fora de casa não perdeu. Agora, ao mesmo tempo em que o palmeirense comemora, ele também tá bravo e tá revoltado com a arbitragem, hein, Renata Ruel? Você já estava aí no F360 explicando e mostrando os lances. Porque, na verdade, assim, acho que até é diferente. O palmeirense não está reclamando da arbitragem. O palmeirense está suspeitando da arbitragem, o que é até pior. Bom dia, Bruno, bom dia Silas, Eugênio, Mari, fã de esporte. Eu achei interessante, quando você dá uma olhada nas redes sociais, Bruno, que é lógico, você tem a reclamação do palmeirense, essa suspeita, mas eu vi pessoas que não têm time, perfis que não têm time, reclamando da arbitragem, falando que foi um absurdo o que aconteceu ontem no jogo entre Atlético e Palmeiras. E eu acho que esse é um ponto grande, Bruno. Eu falo assim, tem coisas que a gente conseguia justificar, erros de arbitragem, que muitas vezes a gente conseguia justificar no campo de jogo sem o VAR. Mas como que a gente justifica alguns erros com o VAR? Como que você briga com a imagem? Eu vejo os árbitros, eu vejo o VAR brigando com a imagem. Porque a imagem, a gente vai ver aqui, é claríssimo. Para mim, ela é indiscutível. A gente vai pegar aqui, ó. Aqui, são vários lances, né? Nós temos várias reclamações. E eu acho que esse é um outro ponto. O ponto quando a gente faz uma análise geral da arbitragem. A arbitragem começou ruim. A arbitragem deixou de marcar faltas claras. E isso interfere diretamente no controle de jogo, nas atitudes dos jogadores, na temperatura do jogo. Para mim, foi uma arbitragem ruim no geral. E aí você tem pontos cruciais, que é o gol anulado. Eu não vejo falta, já falei isso aqui. Por quê? Porque o jogador escorrega, ele já está desequilibrado, tem um contato físico, mas não é o contato físico que derruba o jogador. E o futebol é um esporte de contato físico. Você tem que definir se é um contato faltoso ou não. E eu não vejo isso. Eu vejo até um contato, mas o jogador já está desequilibrado e ele até segue. Depois do contato, ele meio que levanta, ó. E aí depois ele acaba caindo. Ele perdeu o controle da bola, o Mariano, ele cai. Ele cai, exatamente. Aí ele cai. E aí ele só apita depois que a bola entrou. Ele não apita a falta na hora. Então, por mais que ele dê a falta no campo de jogo, é um lance que, como a bola entrou e só depois teve o apito, o VAR pode rever. E reviu, porque existe a checagem silenciosa, existe a checagem pelo protocolo em todos os gols, e concordou com a falta. Bruno, Premier League, que não tem intervenção quase, eu tenho certeza que chamaria isso aqui, falaria para o árbitro, vem aqui ver, porque isso aqui não é falta, isso é gol legal. E teve o lance também ali do pênalti, né, em cima do Atuesta, dentro da área ou em cima da linha. Fora a expulsão, né? No lance anterior, Renata, que o Zaratio dá aquele carrinho, tem um ombro a ombro ali. Se ele marcou a falta no lance do Mariano, ali ele teria que expulsar o jogador, porque ele deixa seguir. E depois ele dá a falta do Zaratio. Mas presta atenção no lance anterior. Sim, ele já vai... Ele deixou seguir. Ele já vai. Como que você não dá falta num lance daquele e na jogada do Mariano você vai... É isso que eu falo. Para mim, na jogada ali do Zaratio, o que você acontece? O que você analisa nessa jogada? Ele já tinha tentado parar um jogador. O ombro a ombro é antes, isso. É antes. É no início da jogada ali. Ele tenta parar o jogador, não consegue e vai dar aquela entrada. Uma entrada que... O que a regra fala? A regra fala em colocar em risco a integridade física do adversário. Se coloca em risco, é jogo brusco grave e é cartão vermelho. Você vai analisar como isso. A intensidade, a velocidade, a força são altas. Se são altas, olha o jeito que ele entra. É cartão vermelho. Sim. É cartão vermelho, entendeu? E esse é um grande ponto hoje que a gente vê a arbitragem sendo omissa muitas vezes. A gente tem visto muitos lances de cartões vermelhos que têm ficado no amarelo. E por orientações
erradas. E por falta, o Silas pode até falar melhor do que eu, mas para mim, Silas, falta de leitura, de conhecimento de futebol, de você juntar o que é a regra do jogo e analisar a jogada entendendo de futebol. Porque se ele deixa esse lance passar, em teoria, o critério da partida está muito perigoso. Sim. Compromete desde o critério da partida inteira. Sim, a partida desde o começo, eu falo isso. É um jogo que você consegue analisar a arbitragem como um todo. E desde o começo ele deixou de dar faltas claras, e aí ele vai perdendo o controle do jogo e ele permite isso. Exato. O critério que ele adotou permite isso. Bom, é importante que os áudios sejam divulgados, até para a gente entender qual foi o critério, qual foi a observação aí do VAR nesses lances tão polêmicos. Mas a CBF tem aquele costume de só liberar o áudio de quando teve a intervenção, que ele sugeriu revisão e que aí não foi a checagem silenciosa. Nesse então, caso, eu acredito que aí ali o VAR nem respeita venha. a decisão de campo. Mas a própria questão da linha ali era importante. O da linha, eu falo, é você brigar com a imagem. Para alguém aqui, aquilo não foi pênalti, gente. Rê, obrigado, viu? Eu que agradeço, vocês vão me ver bastante. Tá bom. A gente volta a falar de arbitragem e também dos outros lances do Brasileirão.